Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O deputado federal Coronel Brilhante, pré-candidato nas eleições deste ano pela legenda do PL aqui no Rio Grande do Norte, ele foi recebido e recepcionado ontem pelo presidente municipal do Partido Liberal Jovem, na pessoa de David Vanderlei, e pela vice-presidente do partido, a jovem Ana Carla Tiburcio, fato que aconteceu na chácara Nova Vida aqui em nossa cidade. Coronel Brilhante foi recepcionado por lideranças políticas e amigos com o objetivo de tratar sobre o processo político visando apoio e adesão ao fortalecimento de sua campanha no pleito eleitoral deste ano. O pré-candidato conversou com a nossa reportagem sobre essa visita aqui à Serra Negra do Norte. Coronel Brilhante, qual é o objetivo da agenda do senhor aqui em Serra Negra do Norte? Bem, como é uma satisfação estar falando aqui com o senhor, dando aqui uma palavra aos nossos ouvintes, né? Como sempre, no período de pré-campanha, né? Os que estão disponíveis para concorrer, e principalmente agora nessa pré-campanha para o ano 2026, a gente vem reforçando nas cidades Serra Negra do Norte, passei por Jardim Piranhas, vou passar por Caicó, é uma terra querida minha, né? O Seridó, já vejo que eu tenho familiares aqui na nossa região, a gente vem reforçar com os amigos que estão aí enganjados no nosso projeto para 2026. Pela primeira vez, como pré-candidato em 2026, o senhor está visitando Serra Negra do Norte, como também é uma forma de visitar amigos e correligionários. Sim, com certeza. No início do ano eu vim comparecer aí ao aniversário do nosso amigo David, que faz parte aí do PL Jovem, né? Fui muito bem recebido, muito bem acolhido, a gente só tem a agradecer, e sempre mantendo esse contato, e também através de amigos que a gente já tinha na adolescência. Como eu disse, eu fui criado aqui no Seridó, e por onde eu passei deixei amigos que hoje também abraçam o projeto para esse ano. Como anda a campanha, pré-campanha do senhor? Bem, eu fui candidato na campanha de 2022, né? Tirei mais de 30 mil votos, e quando eu coloquei meu nome de novo à disposição para as eleições de 2026, as pessoas que já estavam abraçando aquele projeto de 2022 continuaram dizendo que estão firme e forte, né? Dessa vez também nós estamos conseguindo trazer alguns amigos que da campanha passada não teve condições de nos acompanhar. Então, assim, cada vez mais vem crescendo, né? A gente trabalha muito em cima ali da segurança, porque a gente vê hoje a necessidade forte de um representante. Por quê? Porque as facções criminosas hoje estão tomando de conta do nosso estado. Infelizmente, a realidade é essa. Vimos recentemente que em Natal a Brisanet foi obrigada a tirar seus equipamentos. Para quê? Para que as facções criminosas consigam adentrar dentro das residências. Através de quê? Através da internet. Então nós temos que ter um trabalho intensivo às facções criminosas que hoje assolam o nosso estado. Além do setor que o senhor trabalha na justiça também, qual outras áreas que o senhor pretende executar, trabalhar para o Rio Grande do Norte? Olha, nas minhas andanças, juntamente com o Coronel Hélio, que a gente vem fazendo a Rota dos Coronéis, né? O Coronel Hélio é pré-candidato ao Senado. O que a gente escuta muito nas dificuldades é na saúde, e principalmente a agricultura familiar. O pessoal vem com as suas demandas na dificuldade de geração de emprego, na dificuldade de poços. Então, cada região é uma dificuldade, mas nós estamos anotando aí, fazendo um levantamento, para que no momento certo, né, no período eleitoral, poder fazer projetos para que possa ser divulgados, para amenizar aí, né, as demandas e as necessidades do povo mais carente. Em Serra Negra do Norte, o senhor tem o apoio do jovem David Vanderlei. Ele é um jovem bastante conceituado no meio da sociedade serranegrense. Com certeza, o senhor deve, chegando à Assembleia, à Câmara dos Deputados, com certeza o senhor vai ajudar a Serra Negra do Norte. Com certeza, Serra Negra é uma cidade querida por mim, né? Agradecer ao nosso amigo David, que prestou aí um brilhante trabalho no PL Jovem, né? A gente só tem a agradecer. Com certeza, Serra Negra não vai ser esquecida. Queria agradecer. Se o senhor tiver alguma coisa a acrescentar com relação a essa visita à Serra Negra, fique à vontade. Dizer que quem quiser seguir e conhecer mais um pouco do Coronel Brilhante, é só procurar nas minhas redes sociais,
Coronel Brilhante RN, que a gente estará disponível lá para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado. O prefeito de Serra Negra do Norte, Acaso Santos de Brito, ele caminhou à Câmara de Vereadores determinando o veto integral do projeto de lei de número 04/2026, que disponibilizava normas de transparência, controle e fiscalização do uso da frota de veículo público desta cidade. O veto do projeto de lei foi aprovado no plenário da Câmara após ter sido tramitado pela Comissão de Constituição e Justiça. O veto ao projeto de lei foi aprovado com 4 votos favoráveis e 3 votos contrários. Já por outro lado, o prefeito encaminhou ainda à Câmara de Vereadores o veto integral também do projeto de lei de número 034/2026, que instituía o programa Farmácia Solidária para cobertura complementar de medicamentos essenciais para a relação da farmácia básica aqui do município. O referido projeto de lei foi vetado pela Câmara Municipal por unanimidade na sessão desta quarta-feira, ontem aqui nesta cidade. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Imagina uma realidade onde o crime organizado não controla um território apenas erguendo aquelas barricadas de concreto, sabe? Ou bloqueando ruas com homens armados. O domínio físico clássico, né? Exato. Mas em vez disso, o domínio acontece lá no alto dos postes, controlando literalmente os cabos de fibra ótica que fornecem a internet das casas. Uma infraestrutura invisível, mas vital. Pois é, e agora imagina que a poucos quilômetros de distância dessa guerra cibernética absurda, a maior urgência de uma comunidade seja simplesmente conseguir consertar um poço artesiano. Para não perder a lavoura. Sim, para ter água. É um choque de realidades que, parece ficção distópica, mas está acontecendo agora. Hoje o nosso mergulho profundo vai focar em uma pilha de documentos bem específicos. Um material riquíssimo, por sinal. Muito. A gente tem aqui um briefing político-legislativo e uma reportagem em áudio do jornalista Donaldo Nazário Serra, e os 2 materiais são datados de 23 de abril de 2026. E a riqueza disso está no contraste, né? Com certeza. A nossa missão aqui é entender como essas grandes narrativas estaduais de campanhas políticas esbarram e muitas vezes colidem violentamente com a engrenagem diária da administração municipal. O macro batendo de frente com o micro. Isso. E o nosso foco geográfico hoje é a região do Seridó, no Rio Grande do Norte, com uma lente muito especial sobre a cidade de Serra Negra do Norte. Então, boas-vindas a quem acompanha a gente para essa análise. E olha, é um material que oferece um retrato muito fiel, muito cru, de como a política brasileira opera em múltiplas camadas ao mesmo tempo. Porque, geralmente, as análises de cenário ficam restritas ao que acontece nas capitais, sabe? Assim, focando só nas grandes alianças partidárias. Exato. Discutindo estratégias macroeconômicas de cima para baixo. Mas o que esses documentos de abril de 2026 proporcionam é a chance de acompanhar o fluxo da decisão política real. Desde o candidato lá em cima até a base. Perfeitamente. A gente vê desde o pré-candidato que viaja pelo estado, fazendo promessas de altíssima complexidade, até chegar na Câmara de Vereadores de uma cidade do interior. Que precisa decidir coisas bem mais imediatas, né? Numa quarta-feira à noite. Eles precisam decidir sobre o controle de frotas de carros públicos e a distribuição de remédios. É o dia a dia puro. E para a gente começar a desembolar esse fio todo, precisamos primeiro olhar para quem está se movimentando nesse tabuleiro estadual. A figura central dessa análise inicial é o Coronel Brilhante. Que atualmente é deputado federal. Sim, deputado federal. E que, nos documentos, já se posiciona claramente como pré-candidato pelo PL para as eleições estaduais de 2026. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Os documentos detalham uma série de visitas que ele fez à região do Seridó. Ele passa por Jardim de Piranhas, Caicó e faz uma parada super estratégica em Serra Negra do Norte.
num local chamado Chácara Nova Vida, se não me engano. Isso mesmo, Chácara Nova Vida. E lá, a recepção é feita por lideranças do PL Jovem, mais especificamente o presidente municipal, David Vanderlei, e a vice-presidente, Ana Carla Tibúcio. E essa composição de palanque é muito, mas muito deliberada. Há uma tentativa clara de fusão de demografias ali. Como assim, fusão de demografias? Assim, uma candidatura que carrega a patente de coronel traz quase que automaticamente um apelo a um eleitorado mais velho. É uma imagem associada à ideia de ordem, disciplina, um certo conservadorismo. Faz sentido. É a imagem institucional. Exato. Mas ao procurar ativamente a ala jovem do partido lá no interior, a estratégia parece ser injetar vitalidade e, principalmente, capilaridade digital na pré-campanha. Ah, porque a juventude domina a linguagem da internet. Sem dúvida. A juventude partidária domina a gramática das redes sociais, sabe? Os cortes de vídeo, a mobilização rápida em grupos de mensagem. O pré-candidato tenta demonstrar que o discurso da segurança pública não é algo restrito ao passado. Que tem apelo com as novas gerações também. Do concreto que ele faz questão de lembrar em todo lugar. O recall dos mais de 30 mil votos que ele recebeu nas eleições de 2022. E essa iniciativa de viajar ao estado que ele conduz junto com o Coronel Hélio, que é pré-candidato ao Senado, foi batizada de Rota dos Coronéis. O nome de peso, né? Bastante. E o material descreve isso quase como um processo de escuta ativa. Lendo o briefing, parece até o vocabulário de uma startup do Vale do Silício fazendo pesquisa de mercado, sabe? É verdade. Mapeando o terreno. Sim, eles viajam para mapear as dores dos eleitores locais e colher dados empíricos para formatar a plataforma da campanha. Mas aqui eu preciso levantar uma dúvida. Manda. A gente chama de Rota dos Coronéis e a equipe usa termos como levantamento de dados, escuta ativa. Mas até que ponto isso é realmente uma operação moderna e não apenas uma nova roupagem para aquela velha caravana política? Aquela de descer do carro, dar tchauzinho e ir embora. Isso, aquele modelo bem antigo de descer na cidade, apertar um monte de mãos, comer um pastel e ir embora sem mudar nada. É um questionamento essencial. E a diferença principal entre a velha caravana e essas operações estruturadas de hoje está na granularidade da informação. O nível de detalhe? Exato. Antigamente, o político estadual descia na cidade com um discurso genérico pronto que servia para qualquer lugar. Hoje, essa escuta serve para segmentar a mensagem digital. Ah, entendi. Para alimentar os anúncios online? Precisamente. Ao passar por essas cidades, a equipe de campanha está literalmente catalogando demandas para que no momento em que os algoritmos das redes sociais forem acionados lá na frente, a coisa funcione direitinho. O eleitor recebe exatamente o que pediu. O eleitor de Jardim de Piranhas vai receber um anúncio sobre um tema X, que é a dor dele, e o eleitor de Caicó vai receber sobre o tema Y. É a adaptação do discurso macro para as microdemandas locais. Uma segmentação cirúrgica. E o que nos leva ao núcleo da estratégia deles. Porque durante esse levantamento da Rota dos Coronéis, um diagnóstico central foi estabelecido como uma grande pauta para o Estado. E essa pauta é, claro, a segurança pública. O discurso da pré-campanha foca intensamente no avanço das facções criminosas no Rio Grande do Norte. Que é um tema recorrente. Sim, até aí, debater segurança é algo quase obrigatório em qualquer eleição majoritária, né? Mas os documentos trazem um relato do Coronel Brilhante que muda completamente a escala do problema. E de forma assustadora. Muito. Ele cita um caso ocorrido lá na capital, em Natal, envolvendo a BrisaNet, que é uma grande empresa de telecomunicações. Segundo o pré-candidato, a empresa foi forçada a retirar os equipamentos e a infraestrutura dela de determinadas áreas. Áreas inteiras ficando sem o serviço legal. E o motivo? Para que as próprias facções pudessem assumir o controle do acesso à internet das residências. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É um ponto de inflexão brutal na forma como a gente compreende a criminalidade urbana hoje. Porque a narrativa tradicional da segurança pública foca no asfalto, né? Exato. A gente costuma imaginar o domínio territorial como um obstáculo físico. É um sofá velho bloqueando a rua, é uma cobrança de pedágio informal para quem passa de carro.
indivíduos armados restringindo quem entra no bairro. Mas como exatamente a tomada de roteadores e de cabos de fibra ótica se traduz em controle territorial físico? Sabe, o crime organizado deixou de disputar apenas a calçada e passou a disputar a infraestrutura digital da cidade. O que é fascinante aqui é a evolução tática descrita nesses documentos. Explica melhor essa tática para quem está nos ouvindo. Claro, o mecanismo por trás disso é de uma sofisticação impressionante. Quando uma facção expulsa uma operadora legal e assume a infraestrutura de rede, o objetivo vai muito além de vender um serviço pirata. Não é só para lucrar com a mensalidade clandestina. De jeito nenhum. O objetivo real é o controle do fluxo de dados. Pensa comigo. Quem controla a internet de um bairro, controla a informação daquele bairro. Nossa, faz todo sentido. É o monitoramento. A facção passa a ter a capacidade de monitorar as comunicações. Eles podem instalar redes de câmeras de vigilância em postes usando essa mesma internet para antecipar a chegada de viaturas policiais. Eles veem a polícia antes de a polícia chegar perto. E talvez o mais grave de tudo, eles ganham o poder de desligar o sinal de uma comunidade inteira durante uma operação policial. Caramba! Um apagão digital forçado. Um apagão estratégico. Isso impede que os moradores façam denúncias anônimas ou se comuniquem com o exterior. É o domínio completo sobre o que aquela comunidade vê, ouve e fala. É quase um estado de sítio digital. A infraestrutura cibernética se tornou um território tão valioso quanto o espaço físico ali da Lua. Sem dúvida, e a estratégia de campanha desses pré-candidatos se apoia exatamente nessa nova complexidade. Sim. O material mostra que ele utiliza o termo assolamento para descrever essa situação em Natal. E a argumentação que se desenha, mantendo a nossa neutralidade aqui para analisar o discurso deles, é que um problema moderno e cibernético dessa magnitude não pode ser resolvido por gestores tradicionais. É aí que a patente militar tenta se transmutar para o eleitor. Como assim se transmutar? A justificativa construída pela pré-campanha é puramente técnica. Diante de um crime que ataca a logística de telecomunicações, o candidato argumenta que o Estado precisa de especialistas em segurança operando na cadeira do executivo. Alguém que entenda de tática e logística complexa? Isso. A narrativa tenta convencer o eleitor de que figuras como ele e o Coronel Hélio possuem esse repertório técnico, que o treinamento deles serve não só para o crime na rua, mas para combater essa usurpação da infraestrutura pública. Então a farda militar deixa de ser apenas um símbolo daquele rigor punitivo tradicional? Exato. E passa a ser apresentada no discurso deles como um certificado de competência administrativa para desarticular essas redes supercomplexas. Mas olha, se consertar essa segurança cibernética na capital parte do princípio de que o Estado já deveria dominar o básico, o resto do nosso material mostra que o básico é exatamente o que está desmoronando no interior. Uma discrepância brutal de realidades. Demais. E é por isso que precisamos entender as outras urgências mapeadas pela campanha lá no Seridó. Porque enquanto a região metropolitana sofre com roteadores sequestrados, o interior enfrenta problemas de uma natureza assustadoramente analógica. Elementar, eu diria. O colapso de infraestrutura raramente é um fenômeno isolado, sabe? Sim, é uma reação em cadeia. O documento lista uma série de carências urgentes no interior. A saúde precarizada, um nível de desemprego que castiga as cidades, a ausência de apoio técnico governamental para a agricultura familiar. E a água. Sempre a água. Exato. No centro de tudo, a crise dos recursos hídricos. E vale muito a pena a gente se aprofundar na questão da perfuração e manutenção de poços artesianos, que foi um ponto de destaque nesse levantamento. E o tipo de coisa que quem mora em cidade grande não entende o peso. Pois é. É muito fácil olhar de fora e pensar num poço apenas como acesso à água para beber. Mas no semiárido do Seridó, um poço funcionando é o motor econômico inteiro de uma família. É a diferença entre ficar ou fugir. Totalmente. Sem essa água contínua, perde-se a pequena lavoura de subsistência, inviabiliza-se a criação do gado ou das cabras e a economia familiar colapsa da noite para o dia. O poço não é apenas infraestrutura física, ele é a fronteira entre ter o que comer ou ser forçado a migrar. É um ecossistema econômico extremamente frágil. E veja como essas peças do briefing se conectam, formando um quadro maior. Sim, me explica essa conexão? A falta de apoio técnico à agricultura familiar
que é citada no documento, não é um problema isolado. Quando o agricultor não tem assistência para maximizar a colheita dele, ou quando ele não consegue manter o motor do poço operante, a renda despenca. E ele para de consumir no comércio da cidade. Exatamente. Isso atrofia o mercadinho local, atrofia a loja de roupas da pequena cidade, o que gera o desemprego, que é outra dor fortíssima listada no relatório. É um efeito dominó. E esse desemprego estrutural empurra parte da população, especialmente os jovens que ficam sem perspectiva, para a vulnerabilidade, tornando esses jovens alvos facílimos para o recrutamento daquelas mesmas facções criminosas que estão lá assumindo o controle da internet na capital. Meu Deus, é um ciclo de falhas do Estado que se retroalimenta o tempo todo. O desafio monumental para quem pretende governar é conseguir formular políticas que conversem com esses dois mundos simultaneamente. O combate cibernético em Natal, de um lado, E a perfuração de um poço no chão de terra em Jardim de Piranhas, do outro. mas estruturar propostas para 2026 e desenhar essas grandes soluções no papel é, no fim das contas, a função de uma pré-campanha. É fácil prometer no macro. O papel aceita tudo, né? Exato. A grande interrogação surge quando a gente cruza essas promessas grandiosas com o que está acontecendo na prática. E não no futuro, mas nesta exata semana, dentro da máquina pública municipal. Onde a caneta realmente pesa. Isso, porque enquanto os pré-candidatos discutem o futuro do Estado em chácaras e gravam vídeos para as redes sociais, a Câmara de Vereadores de Serra Negra do Norte está tomando decisões muito mais imediatas. Decisões que afetam a vida do cidadão no dia seguinte. O briefing nos traz informações sobre 2 vetos do prefeito da cidade, o Acácio Brito. E, só para não perdermos ninguém da nossa audiência aqui, o processo de veto ocorre quando os vereadores aprovam um projeto de lei, mas o prefeito recusa a validade daquela lei. Ele barra a iniciativa. Isso. A partir daí, o texto volta para a Câmara, que tem o poder de derrubar o veto do prefeito e forçar a lei a existir, ou manter o veto e enterrar o projeto de vez. É o momento onde o atrito entre o executivo e o legislativo municipal atinge o seu ápice prático. Fica todo mundo de olho em quem vota em quê. Então, o que tudo isso significa? Vamos analisar os 2 casos recentes que estão no material. O primeiro é o projeto de lei número 04 de 2026. A proposta era criar normas de transparência, controle e fiscalização do uso da frota de veículos públicos do município. Uma pauta bem básica de controle administrativo. Super básica. Era só para saber qual carro público está sendo usado, por quem, para onde está indo e quanto de combustível está consumindo. Mas o prefeito vetou o projeto. E como a Câmara reagiu a esse veto? Esse veto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, foi para votação no plenário e a Câmara Municipal decidiu manter o veto por 4-3. 4-3. Ou seja, por uma margem de apenas 1 voto, a lei que exigiria mais transparência no uso dos carros da prefeitura foi descartada. Uma votação extremamente apertada. E isso ilustra perfeitamente o equilíbrio delicado de forças no legislativo de uma cidade pequena. Cada voto é negociado exaustivamente. Mas a situação fica ainda mais complexa, e eu diria até paradoxal, no segundo caso. O projeto de lei número 034 de 2026 tinha como objetivo instituir o programa Farmácia Solidária. Um foco na saúde que era justamente uma das dores mapeadas pela pré-campanha lá atrás. Perfeito. O foco era criar uma cobertura complementar de medicamentos essenciais, ajudando a suprir aquelas lacunas da farmácia básica do município, que a gente sabe que muitas vezes não dá conta de atender toda a população carente. Falta remédio de pressão, remédio de diabetes. Exato. Pois bem, o prefeito também enviou um veto integral a esse projeto de saúde. A Câmara analisou o veto e, desta vez, o resultado não foi apertado de jeito nenhum. O veto foi mantido por unanimidade. Todos votaram a favor do veto. Todos. Todos os vereadores presentes votaram para derrubar o projeto da Farmácia Solidária e apoiar o prefeito. É aqui que a engrenagem, para quem olha de fora, parece desafiar a lógica. Parece loucura, né? Como é possível que uma Câmara Municipal, que foi eleita para representar os interesses da comunidade,
vote em bloco contra a transparência de veículos e contra a distribuição complementar de medicamentos. Se conectarmos isso ao cenário geral, a gente começa a entender melhor. Essa é a parte onde precisamos decupar os mecanismos reais da política municipal brasileira. Aquela política que frequentemente opera longe dos holofotes. Exatamente. Para entender esses votos, quem nos ouve não pode focar apenas no mérito dos projetos. Não é sobre ser contra ou a favor de remédio. É preciso entender a dependência estrutural que uma Câmara Municipal tem do Executivo. O peso da prefeitura sobre os vereadores? Na grande maioria dos municípios do interior, o prefeito tem um controle absoluto sobre o cofre e sobre a execução do orçamento. Ou seja, quem detém a caneta que autoriza colocar o asfalto ou liberar a compra do trator é o prefeito. O vereador não tem esse poder sozinho. O vereador atua lá na ponta. Ele recebe a demanda direta do eleitor do seu bairro ou do seu distrito rural. O eleitor chega e pede para o vereador consertar a estrada de terra que leva à fazenda dele. Porque está cheia de buracos e o caminhão não passa. Isso. Mas o vereador não tem uma máquina retroescavadeira na garagem dele. Ele precisa pedir ao prefeito. Se o vereador vota contra os interesses do executivo na Câmara, como, por exemplo, derrubando um veto que o prefeito fez questão de enviar, ele corre um risco imenso de sofrer uma retaliação administrativa. A famosa geladeira política. O prefeito pode simplesmente congelar as demandas daquele parlamentar. As estradas da base eleitoral desse vereador não são consertadas, os pedidos de saúde dos eleitores dele são colocados no fim da fila. É uma punição silenciosa. Portanto, votar a favor de manter um veto do prefeito, mesmo que seja contra um projeto aparentemente bondoso, como uma farmácia solidária, não significa necessariamente que os vereadores são contra remédios para os pobres. Significa que a sobrevivência política falou mais alto. Significa que a pressão do executivo para não criar novas despesas obrigatórias no orçamento ou a simples demonstração de força política da prefeitura prevaleceu. A mecânica de favores e sobrevivência dita as regras. Isso lança uma luz muito reveladora sobre como a máquina funciona no Brasil profundo. E a falta de transparência da frota de veículos, que foi o outro veto que analisamos, também tem raízes profundas nisso, né? Com certeza. O uso da frota é um ativo político. Em muitas cidades do interior, o carro da prefeitura, a ambulância ou o veículo da Secretaria de Saúde muitas vezes atua como uma verdadeira moeda de capital político. Quem controla o carro, controla o favor. O morador precisa ir à capital para fazer um exame complexo, o vereador faz a ponte com a prefeitura e o carro é cedido para essa pessoa. Criar regras muito rígidas de transparência e rastreamento de GPS para a frota pode acabar em injeção dessa engrenagem de favores. Favores que sustentam a popularidade de muitos atores políticos locais. Então o veto unânime não é apenas um papel assinado pelo prefeito. É o sistema protegendo o seu próprio modo de operação. É o instinto de preservação do status quo administrativo. E é muito comum que as prefeituras usem argumentos técnicos formais, como o tal do vício de iniciativa. Que é alegar que só o executivo pode criar leis que geram gastos. Isso mesmo. Eles usam essa desculpa jurídica para vetar projetos elaborados por vereadores. E a Câmara, plenamente ciente da sua dependência orçamentária, apenas chancela essa decisão sem fazer barulho. A máquina executiva tem mecanismos muito pesados para garantir que sua vontade prevaleça. É fascinante e, ao mesmo tempo, assustador montar esse quebra-cabeça. E é exatamente por isso que analisar um simples boletim legislativo de Serra Negra do Norte, junto com uma movimentação de pré-campanha ao governo, é tão importante para quem quer entender o Brasil. Exige um olhar duplo da nossa parte. Totalmente. Estar genuinamente bem informado hoje exige ter uma visão periférica muito aguçada. É preciso ter um olho focado nas dinâmicas que chamam mais atenção na mídia. O pré-candidato discursando, os 30 mil votos de recall. As estratégias super sofisticadas para combater o controle cibernético das facções criminosas nos roteadores de Natal. Tudo isso ao palco iluminado. Mas o outro olho precisa estar fixo nas linhas invisíveis do cotidiano, lá nos bastidores. Porque é ali que a vida do eleitor emperra de verdade.
É ali que encontramos o agricultor do Seridó que perde a economia da vida toda por falta de um poço artesiano e o vereador que, pressionado pela estrutura de poder municipal, levanta a mão silenciosamente para arquivar a criação de uma farmácia solidária numa quarta-feira à noite. As grandes promessas de transformação de um lado e a dura mecânica da manutenção do poder do outro. Elas operam na mesma cidade, mas em frequências completamente distintas. Essa sobreposição de realidades é chocante. O que esses documentos de abril de 2026 deixam inegavelmente claro é que o discurso macro e a realidade micro estão correndo em trilhos que quase nunca se encontram de forma harmoniosa. Isso levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão que serve não apenas para a região do Seridó, mas funciona como um alerta estrutural para qualquer análise política que a nossa audiência queira fazer daqui para frente. Qual seria a provocação final? Pensa bem. Se medidas administrativas tão fundamentais, que tratam apenas do rastreamento básico de carros públicos e de programas suplementares de saúde comunitária, esbarram de frente na inércia da máquina pública e nesse alinhamento forçado do legislativo municipal. Se o básico trava, imagina o resto. É justamente isso. Qual é a real viabilidade de implementação daqueles planos colossais de segurança cibernética e de infraestrutura macroeconômica que dominam o palanque das campanhas estaduais? Fica o convite para prestarmos muito mais atenção a esse abismo. O abismo entre a promessa tecnológica e grandiosa do futuro e a caneta pesada, burocrática que governa o presente na nossa própria rua. Um questionamento super vital. Porque se a administração trava na hora de distribuir uma caixa de remédio e na hora de olhar o painel de um carro oficial, fica bem difícil imaginar a fluidez na hora de retomar o controle de uma rede complexa de fibra ótica de um cartel do crime. É uma distância gigantesca entre discurso e prática. Fica essa baita reflexão para quem nos acompanha. Muito obrigada por embarcarem conosco em mais este mergulho profundo pelas engrenagens e pelas sombras da política local. Foi um prazer debater esse material. Até a nossa próxima análise. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.